O ano era 2022. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Logo nos primeiros dias de fevereiro, mais precisamente no dia 7, uma das reuniões mais tensas da história recente estava acontecendo em Moscou. O presidente francês Macron havia voado até a capital russa numa tentativa desesperada de evitar uma guerra. CNN is reporting that U.S. officials have issued a new warning to Ukrainian leaders that new intelligence shows Russia is preparing for a full-scale invasion that could happen at any moment. Facing the looming possibility of an outright war, Ukrainian President Volodymyr Zelensky called for a state of emergency across the embattled region. Mortar fire from heavy artillery in eastern Ukraine sent reporters and soldiers fleeing for cover. The U.S. government warned a Russian attack on Ukraine could involve both an aerial assault and ground invasion. Naquele exato momento, mais de 100 mil soldados russos e uma quantidade imensa de tanques e artilharia estava posicionada nas fronteiras com a Ucrânia. O mundo inteiro assistia nervoso, sem fazer ideia do que estaria por vir. Mas, durante essa coletiva de imprensa que deveria ser sobre diplomacia e paz, Putin resolveu abrir o jogo. Quando questionado sobre as tensões, ele não falou de invasão, não falou de guerra. Ele falou sobre a OTAN e sobre a Ucrânia. Putin respirou fundo, pensou um pouco e começou a falar. Suas palavras em tom de ameaça ecoariam por todo o mundo. Preste atenção. Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. E aquelas palavras de Putin em fevereiro de 2022 não eram blefe. Apenas 2 semanas depois, em 24 de fevereiro, mais de 150 mil soldados russos cruzaram a fronteira ucraniana. A invasão em larga escala havia começado. E uma das principais justificativas de Putin era exatamente aquela que ele havia mencionado na coletiva com Macron, a possível entrada da Ucrânia na OTAN. Mas agora, 3 anos depois, em 2025, algo extraordinário aconteceu. No dia 2 de junho, líderes de países europeus se reuniram em Vilnius, na Lituânia, para uma cúpula histórica. E desta vez, a mensagem foi completamente diferente. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, foi categórico. Existe um caminho irreversível para a Ucrânia entrar na OTAN. The decision in Washington to present to the Ukrainians an irreversible path of Ukraine into NATO still stands today. There is no change. Esta não é a primeira vez que a OTAN faz uma promessa à Ucrânia. Lá em 2008, na cúpula de Bucareste, os líderes da aliança já haviam declarado que a Ucrânia se tornaria membro, mas aquela foi apenas uma promessa vaga, sem nenhum mecanismo concreto para torná-la realidade. 17 anos se passaram e a Ucrânia continuou esperando. Desta vez é diferente, completamente diferente. A OTAN não está apenas fazendo promessas, está construindo pontes reais. E essas pontes já estão funcionando. A primeira grande mudança foi a liberação da Ucrânia do chamado Plano de Ação para Adesão, conhecido pela sigla MAP. Este é normalmente um processo que leva anos, onde países candidatos precisam passar por uma série de reformas e avaliações antes de serem considerados para adesão. A Ucrânia foi dispensada disso. Mas o mais impressionante são os mecanismos que já estão operando.
Em Wiesbaden, na Alemanha, funciona o NSATU, uma espécie de escola militar da OTAN dedicada exclusivamente a treinar forças ucranianas e coordenar o fornecimento de equipamentos. É como se a Ucrânia já fosse um membro em treinamento. Dezenas de milhares de soldados ucranianos já passaram por esse programa, sendo transformados para os padrões da OTAN. Os ucranianos estão aprendendo a operar com equipamentos ocidentais, a usar táticas da aliança, a se comunicar nos protocolos da OTAN. Na Polônia, foi inaugurado o JATEC, um centro conjunto que coleta e analisa todas as lições aprendidas da guerra em tempo real. Imagine só, a OTAN está aprendendo com a experiência de combate ucraniana contra as forças russas, algo que nenhum outro país da aliança possui atualmente. Tudo que os ucranianos aprendem no campo de batalha é imediatamente analisado e incorporado aos manuais e doutrinas da aliança. É como se a OTAN estivesse se preparando para um conflito futuro usando a experiência ucraniana. E o dinheiro está na mesa. A OTAN prometeu uma base mínima de 40 bilhões de euros anuais para apoiar a Ucrânia, e os países membros já contribuíram com mais de 950 milhões de euros apenas para modernizar as forças armadas ucranianas. Não são mais promessas vazias, são investimentos concretos. Mas nem todos os membros da OTAN estão na mesma página. E aqui é onde a história fica interessante, porque revela as tensões internas da aliança mais poderosa do mundo. Os Estados Unidos, sob a administração Trump, parecem ter uma posição bem diferente do que vínhamos vendo antes. Fontes indicam que os americanos podem estar vendo a adesão da Ucrânia à OTAN como algo que não está na mesa nas negociações de paz. O enviado especial americano chegou a declarar que a OTAN não está em discussão no momento. A Alemanha mantém sua tradicional cautela. O chanceler alemão não vê a adesão à OTAN como uma opção na situação atual, preocupado principalmente com uma possível escalada do conflito. Os alemães preferem apoiar a Ucrânia militarmente, mas sem dar passos que possam provocar uma reação ainda mais violenta da Rússia. Já a França tem uma abordagem bem mais criativa. O presidente Macron não só promete garantias de segurança robustas para a Ucrânia, como também propôs algo revolucionário: uma adesão automática à OTAN caso a Rússia viole qualquer futuro cessar-fogo. É uma forma de usar a própria adesão como elemento dissuasório. O Reino Unido mantém uma posição firme de apoio total ao caminho ucraniano para a OTAN. Os britânicos veem isso como uma questão de quando vai acontecer, ao invés de se vai acontecer. Mas são os países do leste europeu que mais pressionam por uma adesão rápida. Polônia e Estados Bálticos veem a segurança da Ucrânia como fundamental para a sua própria segurança. Para eles, cada dia que a Ucrânia fica fora da OTAN é um dia de risco aumentado. Enquanto isso, do outro lado, Putin continua vendo a possível adesão da Ucrânia como uma ameaça existencial. Mas será que esse receio de Putin é realmente sobre bases militares da OTAN nas fronteiras russas? Muitos analistas acreditam que não. A verdade é que Putin não demonstrou a mesma preocupação quando a Finlândia e a Suécia aderiram à OTAN. Esses dois países praticamente dobraram a fronteira da Rússia com a aliança, mas a reação russa foi bem mais contida. Por que a Ucrânia é diferente? A resposta pode estar no que a Ucrânia representa para Putin. Uma Ucrânia democrática, próspera e integrada ao Ocidente seria um modelo alternativo para o próprio povo russo. Seria a prova viva de que ex-repúblicas soviéticas podem prosperar fora da órbita russa. E isso, para Putin, é inaceitável. O líder russo sempre falou da Ucrânia como terras historicamente russas, negando a legitimidade da soberania ucraniana. Suas exigências para a paz são reveladoras. Quer que a Ucrânia seja declarada um estado neutro, desmilitarizado e que reconheça as anexações russas da Crimeia e de outras 4 regiões. Em outras palavras, Putin quer uma Ucrânia que deixe de existir como estado soberano. Só que
Enquanto Putin faz exigências, a OTAN está construindo realidades no terreno impressionantes. Mas... e o povo ucraniano? Você já parou para pensar como eles veem tudo isso? Bem, eu posso te dizer que a transformação da opinião pública na Ucrânia é uma das histórias mais impressionantes deste conflito. Antes de 2014, o apoio à adesão à OTAN era minoritário na Ucrânia. Muitos ucranianos preferiam manter o país neutro, balanceando entre Ocidente e Rússia. A anexação da Crimeia em 2014 mudou isso, mas foi a invasão em larga escala de 2022 que consolidou uma mudança definitiva. Hoje, entre 70% e 80% dos ucranianos apoiam a adesão à OTAN, e isso inclui até mesmo regiões que antes eram consideradas pró-russas. Uma pesquisa de 2023 mostrou que 76% dos ucranianos não estariam dispostos a renunciar à adesão à OTAN, nem mesmo como condição para a paz. Para eles, a OTAN representa a única garantia real de que a Rússia não voltará a atacar no futuro. Nos países da OTAN, a situação é mais complexa. Nos Estados Unidos, o apoio está dividido por linhas partidárias. 60% dos americanos apoiam que seu país ajude a Ucrânia a entrar na OTAN, mas 53% dos republicanos se opõem. Na França, 70% apoiam a adesão ucraniana. No Reino Unido, 62% são favoráveis. Esses números mostram que, embora haja simpatia pela Ucrânia, ainda existe também uma preocupação com os custos e riscos de um compromisso militar direto. E essas preocupações não são infundadas. Se olharmos os números militares, fica claro por que Putin tem tanto medo da OTAN. A aliança possui mais de 3,4 milhões de soldados ativos, enquanto a Rússia planeja expandir seu exército para no máximo 1,5 milhão. Nos céus, a OTAN tem mais de 22 mil aeronaves contra pouco mais de 4 mil da Rússia. No mar, são mais de 1.100 navios militares contra 419 da Rússia. A OTAN tem 16 porta-aviões, a Rússia tem apenas um. A aliança possui mais de 11 mil tanques de batalha. A Rússia tem cerca de 5.750. Em praticamente qualquer campo de combate convencional, a OTAN dominaria completamente. Mas a Ucrânia traria algo único para a aliança: experiência real de combate contra forças russas. Nenhum outro país da OTAN possui soldados que lutaram contra o exército russo moderno. As forças ucranianas estão calejadas já por conta das constantes batalhas e conhecem bem as táticas russas. Eles também sabem como operar sob ataques de mísseis e drones. E essa experiência, bem, ela é inestimável. O único campo onde a Rússia pode competir com a OTAN é o nuclear. A aliança possui cerca de 5.177 ogivas nucleares, distribuídas entre Estados Unidos, Reino Unido e França. A Rússia tem aproximadamente 5.459 ogivas. É basicamente um empate nuclear, e é por isso que ninguém quer chegar a esse ponto. Mas aqui chegamos ao paradoxo central de toda essa história. A adesão da Ucrânia à OTAN tem como objetivo dissuadir futuras agressões russas, ou seja, evitar guerras. Mas o próprio processo de adesão pode provocar uma escalada, justamente para impedir que ela aconteça. É um dilema complicado. A OTAN precisa demonstrar determinação para manter a credibilidade, mas também precisa evitar provocar Putin a ponto de ele fazer algo desesperado. Por isso, embora a aliança fale em caminho irreversível, ela mantém as condições vagas. Um convite será estendido quando os aliados concordarem e as condições forem cumpridas. E essas condições não são apenas relacionadas a reformas internas na Ucrânia. Dependem principalmente do fim da guerra e do consenso político entre todos os 32 membros da OTAN. E com os Estados Unidos possivelmente mudando de posição, esse consenso ainda não está garantido.
A realidade é que a Ucrânia pode ficar por anos neste estado de integração profunda, sem fazer uma adesão formal. Mas ela já está se tornando membro da OTAN na prática, através dos treinamentos, equipamentos e doutrinas. Ainda assim, o mais importante ficará faltando: a proteção do artigo 5, a garantia de que um ataque à Ucrânia seria considerado um ataque a toda a aliança. Essa proteção ainda pode demorar para chegar. O caminho pode ser irreversível, como bem disse Mark Rutte, mas ainda não sabemos exatamente onde nem quando ele chegará ao seu destino final. O que sabemos é que, 3 anos depois daquelas palavras ameaçadoras de Putin em Moscou, a Ucrânia está mais próxima da OTAN do que jamais esteve. E isso, por si só, já representa um cenário que Putin certamente não esperava ver acontecer, quando decidiu invadir em fevereiro de 2022. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Putin tem medo mesmo das bases militares da OTAN na fronteira da Rússia? Ou o que ele realmente teme é uma Ucrânia democrática e próspera que possa inspirar o próprio povo russo? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando as principais notícias sobre a guerra na Ucrânia e outros eventos geopolíticos importantes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.